que é o aluno Fábio e o aluno João Paulo, da turma 303. Estamos agora apresentando o trabalho da História das Mulheres no estado de Roraima. E agora a nossa entrevistada é Érica Figueiredo. Primeiramente, boa tarde, Érica. Muito obrigado pelo seu tempo com a gente. Nós gostaríamos de fazer algumas perguntas para você em relação à sua vida profissional e à vida pessoal. Você poderia nos informar seu nome completo, sua naturalidade, sua formação profissional? Idade. Ok, tudo bem. Meu nome completo, só tem uma parte do nome que eu uso. Meu nome é Érica Patrícia Rodrigues Figueiredo, mas o meu nome profissional é Érica Figueiredo. Eu sou formada em jornalismo, em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal de Roraima. Eu fiz alguns cursos que eu não me formei, vários, mas eu fiz magistério também, eu também sou professora, mas eu estudei pedagogia, eu estudei turismo, eu estudei geografia, mas eu não me formei nesses cursos. Eu acabei terminando realmente de jornalismo, que é a profissão que eu me dedico. Eu tenho 37 anos e sou de Boa Vista, Roraima. Muito obrigado, gente. Eu queria saber, atualmente, qual é o seu estado civil? Tem filhos? Qual é o papel da sua... Atualmente, qual é o seu estado civil? Tem filhos? Eu sou solteira, sou comprometida, mas não sou casada, já fui. Eu tenho filhos, tenho 3 filhas. Esse seu atual... Você vai contar. Quais as profissões que você está exercendo no momento? No momento, eu sou servidora pública, sou professora, mas no momento aqui na região amazônica eu trabalho como repórter, eu desempenho uma função que é chamada de repórter especial de rede. Eu trabalho como correspondente da TV Globo aqui. Muito obrigado. O que você considera assim, mais especial em cada uma delas? Sua profissão? Cada profissão tem sua característica, né? Tem sua rotina, sua realidade. Ser professor é muito estimulante, muito difícil, porque nem sempre a realidade nos ajuda, né? Questão de estrutura, de equipamentos, de materiais. É um desafio muito grande junto com a realidade, mas é sempre uma boa recompensa. Até hoje eu tenho pessoas que me cumprimentam, que ainda me chamam de professora. Eu tenho pessoas que vieram aqui para a emissora, que foram meus alunos, que trabalham em outras funções, que às vezes me chamam de Érica, mas sem querer diz professora. Então isso é muito gratificante, porque de alguma forma você tem aquele respeito da pessoa, por mais que a sociedade mesmo não te valorize. Como jornalista já é uma outra experiência, né? Uma experiência diferente, as pessoas já te valorizam de uma outra maneira. Elas sempre, às vezes elas têm uma ideia de que você é um pouco artista, quando na verdade você é uma pessoa que só está levando informação, está levando notícias. Elas têm uma imagem de você um pouco diferente do que você realmente é. As pessoas vêm com um pouquinho mais de glamour do que a gente realmente faz. Estamos muito elegantes, precisamos estar muito assim, quando na verdade a gente nada mais é do que um contador de histórias do dia a dia. Então a gente está preocupado no fundo com aquela informação, mas as pessoas elas sempre olham a gente um pouquinho diferente, mas porque a gente é um pouquinho mais rico do que a gente é, mas é uma profissão muito gratificante também. Você tem acesso às informações, você conhece todo tipo de pessoas com baixo poder aquisitivo a um grande poder aquisitivo. Você pode conhecer pessoas de qualquer classe social e você pode ir a qualquer lugar, em qualquer cidade, em um lugar que provavelmente uma pessoa rica não conseguiria chegar, porque a sua profissão lhe dá aquela oportunidade. Boa resposta. O que te ensinaram, o que te ensinam as mulheres da tua vida? Mães, avós, tias, primas, padrinhos. Que me ensinaram as mulheres? O que ensinaram? O que elas, no seu crescimento? Bom,
Estou aqui refletindo, né? Bom, eu acredito que uma das coisas é a persistência, a paciência, são alguns elementos importantes que eu considero, né? Por exemplo, a minha mãe foi, por boa parte do tempo, uma dona de casa, mas ela sempre foi uma pessoa muito inteligente, uma pessoa com muita informação, que tinha muita vontade de que a gente tivesse também essas informações. Tanto que a gente sempre pôde conversar muitos assuntos, ela sempre incentivou as pessoas, né, tanto eu quanto a minha irmã, a sermos independentes, a estudar, ela sempre apostou muito nisso. Então eu acredito que, assim, no caso da minha mãe, eu posso dizer muito isso. A minha avó também foi uma pessoa muito batalhadora, apesar de minha avó materna morar em outra cidade, no Nordeste, então já teve por si só uma vida bem puxada. E a minha outra avó, que eu não conheci, que é a mãe do meu pai, ela para mim também é um exemplo, né? Porque ela foi uma índia, uma pixana, filha de índios, então também tem muitas histórias que eu ouço dela e que, quer queira ou não, te deixam marcas também, não é? Apesar de eu não ter conhecido ela. Então eu acho que eu tenho bons exemplos de incentivo. Ser mulher lhe ajudou ou lhe prejudicou quando você quis construir essa carreira? Você tem hoje? As carreiras. Eu considero que, pela questão de gênero, necessariamente não. Às vezes existe um pouco de dificuldade. Óbvio, quando você faz algumas coisas, o profissional, professor, tem uma diferença, né? Às vezes você sente, no caso, que um aluno, muitas vezes ele pode não te respeitar da mesma maneira por você ser uma mulher. Às vezes você sente isso, mas de uma forma geral, isso não é uma regra. No jornalismo, eu acredito que às vezes a gente sente também, né? Será que ela é capaz? Será que ela é capaz de passar muitos dias na mata, andando, sem comer? Será que ela consegue? Então, assim, dentro da minha profissão e dentro do meu local de trabalho, eu sinto que eu tive essa pressão, mas eu acabei com o meu próprio exemplo, mostrando que eu poderia ser muito mais capaz do que os meus outros colegas, às vezes do sexo masculino. Então eu acho que nesse ponto aí eu até me superei, apesar de ter sentido um pouquinho as amarras. Muito bem. Estado chato, porque a gente tem entrevistados que são chatos. Você me diz a pergunta antes? Na sua falar, eu sou eu. Na sua vida profissional, qual foi a maior conquista que você propriamente acha? A minha maior conquista, eu acredito que eu tive muitas conquistas na minha vida profissional. De jornalista, por exemplo, mesmo não tendo o poder aquisitivo que eu gostaria de ter, uma questão financeira falando, eu acredito que, assim, ao longo dos anos eu tive algumas conquistas. Eu trabalhava numa função, eu fui para outra, e fui para outra, e fui fazer uma coisa que eu descobri que eu gostava, que era fazer reportagem, contar histórias, e de fato eu não tinha muita expectativa das pessoas, que não, né, apesar da professora lembrar de mim, era o início do meu trabalho, há 15, 16 anos. Então as pessoas não apostavam muito que fosse possível, até porque eu tenho um perfil diferente de muitas mulheres que querem ser jornalistas, repórteres. Eu sou uma pessoa vaidosa, sou uma pessoa que estou muito preocupada em estar no centro das atenções, que às vezes acaba sendo uma característica de quem trabalha nessa profissão. Não é uma regra, mas é bem comum. Então havia muita resistência para que eu ficasse nessa profissão. Então eu acho que isso por si só foi uma coisa bacana. E eu acho que nos últimos anos, quando eu já estava assim um pouquinho sem fôlego, eu dei uma virada, né, alguns anos, porque eu estava numa função e de repente alguém entendeu que eu poderia trabalhar fazendo reportagens para a TV Globo, daqui, contando as coisas que aconteciam aqui. E era também uma função que não havia muitas expectativas e de repente, para surpresa de muita gente, deu certo, né? Então, o nosso trabalho, como a gente chama aqui, núcleo de rede, que nada mais é um núcleo que trabalha para a Rede Globo, a gente conseguiu resultados assim que não tem na emissora aqui em Roraima. Então a gente conseguiu entrar com muitas reportagens em todos os jornais, fazer muitas transmissões ao vivo, entrar nos canais fechados da Globo, como o Globo News, o Globosat, tudo isso. Então isso foi uma grande conquista. De uma forma geral, tem uma certa, como é que eu posso dizer? Eu não tive um retorno
do que as pessoas imaginam, às vezes, que seja financeiro, mas eu tive um grande retorno de reconhecimento. Né? Como é que eu posso te falar? Muitas pessoas têm muito apreço por mim, confiam no meu trabalho, pessoas que não moram aqui, pessoas que eu não conheço, em outras cidades, de alguma forma sabem que eu sou referência. Eu já recebi ligações de pessoas de outros lugares, de outras instituições, como a ONU, pessoas que me ligam de outras coisas, de grandes veículos de comunicação, por causa do trabalho que eu faço, por conta disso, né? Então, é sempre muito bacana isso. Eu acho que esse foi o maior trunfo. Eu saí de um ponto e não me acomodei nele, apesar de muitas pessoas acharem que eu me acomodei. Dentro da minha profissão, dentro da minha realidade, não. Você acha que com esse... Você agora, realmente o que você fala sobre aparecer na Globo News, eu já vi você várias vezes entrando ao vivo, inclusive, você acha que isso também abriu as portas para o Brasil conhecer Roraima? Eu acredito que sim, já tinham muitas reportagens sobre Roraima, outras pessoas trabalharam nessas funções, outras pessoas vieram de fora também fazer reportagens sobre Roraima, mas eu creio que as pessoas, até às vezes elas me falavam um pouco chateadas, poxa, eu fico feliz quando eu vejo você lá, porque eu te conheço há tantos anos no Jornal de Roraima, fazendo as reportagens, mas isso é uma notícia negativa. Mas as pessoas puderam conhecer o que acontece aqui, o que se passa aqui. Óbvio que elas não conhecem tudo, porque é muita coisa para falar. Mas eu creio que a gente ganhou uma evidência antes, né? Quem é que ia imaginar um dia, de repente, você ter uma notícia de Roraima no início do dia, no Hora 1, vai para o Bom Dia Brasil, vai para os outros telejornais, você chega no Jornal Nacional, você vai para a Globo News e as notícias que impactam a gente estão lá. Então eu creio que isso abriu muitas portas, sim, para esse, vamos dizer assim, para Roraima ganhar um destaque. E aí teve a crise, né, como chamam crise, né, essa questão da grande imigração, e eu creio que nesses últimos 2 anos, por completo, deixou Roraima realmente com o status de um estado que ele realmente produz notícia. Pelo que nós vemos aqui, você é uma mulher bastante ocupada, questão profissional. Como é que você associa a sua vida profissional com a sua vida... Concilia a vida pessoal com a vida com profissional. a vida pessoal? Olha, é bastante desafiador. Mas Né? É assim, quando nós somos crianças a gente pensa, quero ser tal, quero ser um policial, quero ser um médico, quero ser um professor. Quando você era criança, qual a profissão que você assim pensava, não, eu vou ser isso na minha vida? tem tanta. Aquela que marcou, não? Aquela que marcou. Aí eu adorava, queria ter sido trabalhado com música, trabalhado com teatro. Gostaria de ter, sim, trabalhado como correspondente de guerra, em cobertura de guerra, mas de ter ido a outros países, contar histórias, fazer reportagens. Não foi exatamente o que aconteceu, né? Algumas pessoas costumam brincar que eu não consegui fazer a cobertura de uma guerra, e que hoje eu faço a cobertura de um outro tipo de conflito, que é a imigração. Algumas pessoas que me conhecem costumam dizer isso. Eu queria que você me dissesse todos os ensinamentos que você obteve durante sua carreira e se foram primordiais para a sua vida. Acredito que sim. Eu acredito que sim, eu acho que eles foram primordiais, né? Foram aprendizados importantes, sim. Eu gostaria de saber qual a sua visão sobre a situação da mulher hoje em dia no mercado de trabalho, política, etc. Uma visão pessoal. Minha visão pessoal, de fato as mulheres estão mais presentes, né? Na sociedade, no campo profissional. No campo político ainda não é o que deveria ser, mas acontece. Eu só acredito o seguinte, eu mesmo com todos esses avanços, é óbvio que já não é mais do mesmo jeito, por exemplo, quando eu era criança, em que eu ouvia algumas histórias. Mas eu creio que sim, a mulher ainda precisa ser mais valorizada. Acho que, principalmente os homens, né, sem querer ofendê-los, os rapazes aqui, ainda há uma diferença muito grande na visão, que é como eu estava falando do homem bagunceiro e da mulher preguiçosa. O homem, ele pode fazer certas coisas que a sociedade tolera. A mulher, ela não tem... Ela é tolerada, mas é sempre
a sensação que a gente tem sempre é que a mulher ainda ela sofre alguns estigmas. Apesar dos avanços, eu creio que ainda tem muita coisa para avançar, acredito. Momentos marcantes da vida dela. Você poderia nos dizer alguns momentos marcantes da sua vida? No geral. Profissional, pessoal, Ai, em geral. acho que um momento marcante, bom, eu fui mãe, sou mãe 3 vezes, então momentos marcantes, de fato, né? Crescimento dos seus filhos, no caso das minhas filhas. Eu acredito que isso, sem dúvida, são conquistas que tempo nenhum vai apagar, espero eu, não é? Se for para falar no campo profissional, eu acredito também que tive algumas conquistas, né? Minha própria independência financeira, né? Há muitos anos eu sou uma pessoa independente financeira. Eu acredito que é aquilo que eu falei no início. Acho que eu conheci algumas pessoas, fui a lugares e vivenciei situações que elas realmente me marcaram e elas vão ser lições futuras. Eu acredito que se fosse para destacar seria assim, se fosse para dizer assim, conta um fato, eu não sei te dizer. Eu fui a muitos lugares, eu conheci muitas pessoas, então às vezes eu olho e falo assim, nossa, eu conheci aquela pessoa lá atrás, aquela pessoa me disse tal coisa. Por exemplo, para ir mudando a minha visão. Né? Mas eu acho que se eu pudesse colocar algumas coisas, né? Por exemplo, profissionalmente, qual foi sua conquista? Legal. Existe uma pessoa assim que positivamente você se espelha nela? Minha vida, não. Acho que a gente vai aprendendo com os exemplos de tanta gente, né? Cada pessoa deixa uma semente em você, né? E você é uma semente para cada pessoa. Né? A pessoa deixa um exemplo, deixa uma situação, deixa uma palavra, uma frase. Às vezes um encontro rápido, né? Na rua, num bate-papo. Eu creio que eu me espelho em muitas pessoas. Eu, particularmente, eu já tive uma outra fase da minha vida e hoje eu tenho outra. Eu não sou evangélica, mas eu sou cristã, então eu acredito muito em Deus. Então eu sempre paro e penso se eu estou sendo uma pessoa muito egoísta. Então eu acho que se fosse para me espelhar em uma figura, certamente seria uma figura bíblica, que é Jesus, que é onde eu tento buscar e ver se eu estou tendo humildade, se eu sou uma pessoa que estou partindo daqueles princípios ou não. Se fosse para escolher uma figura, mas se fosse para escolher uma figura humana que está aqui hoje, fica muito difícil dizer. As suas filhas, você tem 3 filhas, né? Isso. Elas têm assim um pensamento, tipo, se espelham em você e dizem, minha mãe é uma repórter, uma grande repórter. Olha. E, tipo, tem um pensamento em dizer, não, quero seguir a... Entendi. E o exemplo que eu quero é que elas realmente sigam aquilo que elas acreditam, que elas sejam felizes. Elas não demonstraram, por exemplo, minha filha mais velha nem pensar. Né? Jornalismo, Deus me livre, falar na frente de uma televisão, uma câmera com microfone, nunca. Ela é bem tímida. Minha outra filha já é um pouco mais falante, mais ativa, talvez levasse muito jeito, mas também não tem nem um pingo de interesse. A minha filha caçula ainda demonstra interesse por fotografia, por algumas coisas, por ser muito comunicativa, mas ninguém exatamente demonstra o interesse de seguir essa profissão. Talvez seja até pelo fato, né? Porque eu trabalho como repórter e aí o pai trabalha também numa emissora de televisão, mas na universidade. Porque hoje as pessoas não estão entendendo o que é o feminismo, né? Estão confundindo muito isso. Mas eu acredito que mais do que nunca agora a gente está demonstrando que isso é indispensável, o respeito à mulher, a sociedade respeitar a mulher. Última pergunta. Mensagem. 6 minutos. Qual a sua mensagem que você deixa, assim, em geral, profissional, pessoal, para todas as mulheres, aquelas que não acreditam em si próprias, que não tem aquela força para lutar por si, na sua vida profissional, sua vida pessoal? Qual o recado que você deixa para elas? Eu acredito que todas as pessoas elas têm uma voz interior que se chama intuição. E dentro delas tem uma chama que pulsa, que muitas vezes eu gosto desse caminho,
eu me espelho nessa pessoa, ou eu tenho esse objetivo. Então eu acredito que cada pessoa deve ouvir a sua voz interior e pensar: o que eu desejo para o futuro? Onde eu quero chegar? Daqui a 5 anos, o que está me incomodando é o que me incomoda hoje? Daqui a 5 anos, o que eu quero realmente vai fazer a diferença na minha vida? Então eu acredito que, se eu puder deixar uma mensagem, é exatamente essa: que cada pessoa reflita o que ela deseja para o futuro. E reflita o que ela deseja para o futuro, o seu objetivo profissional, pessoal, enfim, que ela reflita onde ela quer chegar, o que ela precisa fazer para chegar, e que ela tenha consciência que ela não precisa atropelar ninguém, que ela não precisa realmente desrespeitar ninguém, e ela deve seguir esse caminho. Se eu pudesse deixar uma mensagem, seria essa: que acredite em você mesmo, mas para você acreditar em você mesmo, você precisa saber onde você quer chegar. É até filosófico, de milhares de anos, porque o vento só sopra para quem sabe